pecado do vício da pornografia. A maioria dos vícios, na verdade, a gente pode pegar essas mesmas bases aqui para você conseguir vencer qualquer tipo de vício e principalmente o vício da pornografia. O Terry Crews, que ele é até o pai do Chris, né? Se você ver um vídeo dele, muito interessante, ele falando que ele era viciado em pornografia e ele parou com esse vício e ele conseguiu encontrar em Deus ali uma forma dele se livrar desse vício. É algo que atormenta principalmente homens, mas nos tempos atuais tem tocado muitas mulheres também. Vício por pornografia, masturbação, esse tipo de coisa é que deixa a gente mal, que deixa a nossa alma, nosso espírito de forma degradante, que a gente fica prostrado e às vezes muitas pessoas até param de ir à igreja por causa dessas coisas, por causa desses vícios. Mas em nome de Jesus vamos ter aqui algumas coisas básicas para a gente conseguir avançar e vencer em nome de Jesus. Primeiramente, a gente precisa analisar que a gente não é perfeito e a gente precisa de um Deus que é perfeito, um Jesus que é perfeito, para nos ajudar a sair dessa enrascada, a sair desse pecado. A gente precisa analisar que o nosso corpo, ele obviamente tem ali seus estímulos e tem prazeres, só que nós não precisamos ser escravos dos nossos prazeres. Você pode muito bem dizer que você é viciado em sorvete, mas você tem que dizer ao seu corpo que você não vai comer sorvete e assim à torta e à direita, de forma demasiada. É muito legal a técnica que o pessoal do Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos tem. Eles pensam em hoje. Eles têm uma frase que diz, só por hoje. Eles dizem, só por hoje eu não vou me drogar, só por hoje eu não vou beber, só por hoje. Por quê? Quando você pensa a longo prazo, ou que você fez ontem, você se desanima. Mas eu fiz ontem, poxa, e aí você fica desanimado e você acaba voltando para essa prática. E você fala, cara, eu estou fazendo isso toda hora, e eu estou pecando e eu não aguento mais. Então vou ter que pensar também a longo prazo, não, amanhã eu tenho, poxa, não, é hoje, só por hoje, você só tem o hoje. O hoje, a Bíblia diz que Deus te dá o futuro, o passado e o presente. A palavra presente é interessante porque quando Deus te dá o hoje, Ele está te dando, te entregando um presente. E o que você vai fazer com esse presente? Você pode abrir esse presente e fazer tudo da melhor forma possível. Ou você pode destruir esse presente. Então, quando você pensar, eu estou com esse pecado, você pensa, eu estou, mas não vou continuar. Porque só por hoje eu não vou fazer. E quando chegar no dia seguinte, deixa para lá. Não pensa no dia seguinte, é hoje. Hoje eu não vou fazer. E outra forma que você tem de parar com esse tipo de coisa é você não andar sozinho. A Bíblia diz que um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Quando você tem alguém que ande com você, alguém que te carregue, alguém que te leve nos momentos de dificuldade, certamente você não vai errar nas mesmas coisas. Tem um exemplo, esse vídeo é muito interessante, que o cara está correndo aí e ele já está muito cansado, ele certamente não vai conseguir terminar essa corrida. Só que vem um abençoado lá atrás, feliz da vida, cheio de gás, e carrega esse cara no colo, dá o gás que ele precisa e carrega literalmente ele até a linha de chegada. Assim é a vida do cristão. Como diz, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Então você precisa andar com outra pessoa. Exemplo, Jesus também mandou os discípulos de 2 em 2, porque você sozinho pode até ir mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe. Então quando você tem alguém e você consegue confessar, e a palavra de Deus diz, confessai os vossos pecados uns aos outros para que eles sejam perdoados. Quando você declara, e a Bíblia fala que Deus construiu tudo com a palavra, Jesus Cristo fez todas as coisas com a palavra, ele falava, ele declarava. Então tem muita coisa no mundo espiritual que você precisa declarar. Pecados, Satanás e o inferno adora que você guarde os seus pecados só para você. São chamados os pecados de estimação. Quando você não declara, você não é perdoado. Então você precisa colocar isso para fora. Quando você tem alguém, algum amigo, você, principalmente um cristão maduro, olha, pensa nisso. Um cristão maduro vai te ajudar muito nessa empreitada, vai te ajudar muito para você parar de pecar. Quando você fala com alguém, você está declarando, e aí o inferno todo está sabendo que você está arrependido daquilo.
Uma coisa que a Igreja Católica tem que é muito legal é a confissão de pecados. Eu não concordo muito do jeito que eles são tratados, mas uma coisa é certa, quando você confessa, a Bíblia fala confessar e deixar o pecado. Quando confessa e deixa. Então, quando você confessa, você está falando para o mundo espiritual, você está declarando que você está arrependido e que você não quer mais fazer aquilo. Aí, quando você pega um cristão maduro, ou um líder, ou um pastor seu, e ele consegue te acompanhar, você consegue se livrar desse pecado. Um exemplo disso era o pastor Lucinho Barreto. Ele era viciado em pornografia, ele falou várias vezes que ele precisou de um cristão maduro, e ele ligava pro cara, olha só, estou com vontade agora, e aí, tal. Então, você precisa de um cristão maduro para te acompanhar, um líder, um pastor, que possa te acompanhar. Eu tive também um rapaz que eu estava pastoreando e ele chegou e falou, Rico, sempre quando eu vou tomar banho, vem à vontade e aí eu vou e faço. E aí eu falei para ele, e aí tem uma coisa muito legal que é falar em línguas, que quando a Bíblia diz que quem fala em línguas fala a Deus e não a homens. Inclusive tem um card aqui, como falar em línguas estranhas. Eu não estou te explicando ali como é que você vai falar, estou te explicando ali como foi o meu processo e como provavelmente você pode também ser batizado pelo Espírito Santo e falar em línguas estranhas, tá? Línguas estranhas não é falar inglês, não é língua estrangeira que o pessoal fica, né? Mas esse é outro papo, tá aqui no vídeo, tá? Assiste que vai fazer muito bem. Eu falei com esse meu amigo, olha, quando você entrar no chuveiro, você começa a orar, começa a falar com Deus ali, e ele fala em línguas também, fala em línguas, começa a falar em línguas, porque é impossível que você, quando chame a atenção de Deus, quando chama a presença de Deus, é impossível de você cometer um pecado. Então, entra ali em batalha. Quando você entrar no banheiro, você já sabe que você está na batalha. Então já entra falando em línguas, já entra clamando, já entra falando, meu irmão, coloca um louvor e entra na presença. É impossível você pecar na presença de Deus. Impossível. Se você entrar na presença dele, você não peca. Porque tudo aquilo que está em Deus, e é maneiro que o Rodolfo Abrantes ele falou, que se você tiver com pecado, se aproxime de Deus. Porque quanto mais próximo dele, menos de você vai ter. Consegue entender? Quanto mais você se aproxima dele, mais dele você tem. A Bíblia diz que Moisés, quando ele subiu no monte, ele ficou falando com Deus 40 dias. E por causa desse tempo de intimidade com Deus ali, o rosto de Moisés resplandecia. Tanto que ele teve que colocar um véu de tão resplandecente que era o rosto dele. Então, quanto mais próximo de Deus você ficar, menos você vai pecar. Consiga um cristão maduro, um amigo que vai caminhar com você e você declarando e falando, meu amigo, poxa, não estou conseguindo e tal, vamos comigo, me ajuda, ora comigo. E certamente, se você fizer essas coisas, você vai alcançar um lugar de excelência em Deus e você vai ser motivo de cura para outras pessoas que passaram pelo que você passou. Ok? Conseguiu entender tudo? Deixa aqui nos comentários, de repente, o que você achou sobre isso, o que você está achando sobre esse assunto. Se você precisa de mais alguma explicação, escreve aqui embaixo. Eu quero falar com você, quero orar com você, tá bom? Em nome de Jesus, vamos orar? Pai, obrigado pela tua fidelidade. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por esse meu irmão, por essa minha irmã, que estão presos, Senhor, no pecado da pornografia, estão presos no pecado da masturbação, estão presos em pecado, Senhor, que tem tirado eles da igreja, mas em nome de Jesus, que eles voltem para a tua casa, para que eles, em nome de Jesus, Pai, possam desfrutar da vida contigo, de uma vida cristã, de uma vida santa, Senhor, e pura diante da tua presença. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço pela vida deles, ser com eles, ajuda eles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, um motivo para você se inscrever. Aquele teu amigo, olha, que de repente você está achando que ele está precisando desse vídeo, manda esse vídeo para ele, compartilha com ele, para que ele também possa alcançar isso em Deus e ser muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém?